Programa Papo Médico. Um oferecimento, Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto. Com certeza vocês de casa já ouviram falar sobre o lúpus, conhecido cientificamente como lúpus eritematoso sistêmico. O reumatologista Dr. Alexandre Serafim vai tirar todas as dúvidas sobre esse assunto hoje no programa Papo Médico. Lúpus eritematoso sistêmico, também conhecida como lúpus. É uma doença amplamente divulgada pela mídia, porém pouco conhecida pela sociedade em geral. Alexandre, muito obrigado pela presença hoje aqui no Papo Médico. Eu agradeço o convite. Alexandre, dá uma geral para nós. O que seria exatamente o lúpus? O lúpus é uma doença inflamatória autoimune. Então, a autoimunidade é quando o sistema imunológico, que é aquele sistema que ele existe para proteger o corpo de bactérias, fungos, corpo estranho, ele está agindo contra a própria pessoa e atacando diversas partes do organismo dela. E como que se adquire a doença? Não há ainda uma forma específica de adquirir ela é uma doença genética, tá? E alguns fatores podem ajudar essa parte genética a desencadear a autoimunidade, tá? Então, a exposição solar é um fator de risco. Algumas infecções também podem ser um fator de risco para o desenvolvimento do lúpus. A parte de hormonal, o estrogênio, então, quando a mulher entra em uma idade fértil, tem um pico de estrogênio, isso pode ser também um fator desencadeante, assim como o estresse também. Para nós médicos sabemos que os sintomas muitas vezes são vagos, né, Alexandre? Isso que acaba dificultando um pouco o diagnóstico. Fale um pouquinho para nós sobre os diversos sintomas aí do lúpus. O lúpus, realmente, os sintomas são bem diversos, né? Isso acaba dificultando muito o diagnóstico do paciente e às vezes ele roda em vários clínicos antes de ter um diagnóstico fechado. Então, depende da região onde ele está inflamando. Tem dois tipos de lúpus, né? O cutâneo, que só vai inflamar a pele, né? E o lúpus sistêmico, que vai ter inflamação ou da pele ou de outros órgãos também, né? Então, o lúpus cutâneo geralmente pode se apresentar apenas com uma irritação na pele, na exposição solar, ou às vezes a própria lesão mesmo, inflamatória, vermelha, geralmente em áreas fotoexpostas, como o rosto, é muito comum o haste, né? Pega essa região do rosto. O famoso asa de borboleta. A asa de borboleta, que até acaba dando o nome do lúpus de lobo, que vem de lobo, da face, né? E no colo, região de braço, é muito comum. E o lúpus sistêmico, que vai ou não ter esse acometimento de pele, né, e vai acometer outros órgãos. Então, por exemplo, ele pode acometer a membrana que reveste o coração e o pulmão, que é o pericárdio e a pleura, e aí pode ter tosse, falta de ar, fadiga, dor para respirar, né? Pode acometer a membrana que reveste o abdômen, e aí ter a peritonite, uma dor abdominal, o acúmulo de líquido também abdominal. Quando ele acomete o sangue, é comum a anemia, então vai ter fraqueza, cansaço. Se ele diminuir a defesa do organismo, vai ter infecções de repetição. E quando altera as plaquetas, é mesmo o distúrbio de coagulação, com sangramento mesmo, pode ocorrer. O lúpus vai ficando mais grave quando ele acomete rim, né? Que geralmente daí vai se manifestar com hipertensão, com aumento da pressão do paciente. E às vezes o paciente pode ter até a saída de espuma na urina, que seria a proteína, representando a perda de proteína urinária. E às vezes sangue vivo também na urina. E mais grave ainda é quando ele acomete a parte do sistema nervoso central. Ele pode ter tanto convulsões quanto psicose mesmo. O paciente pode ter alucinações. Esse seria o acometimento mais grave, né? Agora, qual que é o segmento populacional em termos de idade, sexo e raça mais acometidos? O mais acometido é mulheres de idade fértil, entre 20 e 45 anos, né? Então você vai ter 9 mulheres para um homem. E por causa do estrogênio, né? Que é o hormônio feminino, né? Que é um fator que predispõe a genética a desenvolver a autoimunidade, enquanto no homem a testosterona protege, né? Então esse é o principal grupo de risco
Existem alguns trabalhos fora do Brasil onde o lúpus ele acaba sendo mais grave em mulheres negras. No Brasil parece que não tem essa diferença em relação à etnia. Agora, Alexandre, muitas vezes o lúpus pode estar associado a alguma outra doença autoimune? Sim, o lúpus pode se associar, geralmente vai se associar com o hipotiroidismo, né? Ou até o hipertiroidismo também, né? Que são doenças autoimunes que acometem a tireoide, né? E às vezes o vitiligo também é bastante comum, tá? Pode acontecer associação também do lúpus com outras doenças reumáticas, como a artrite reumatoide, a esclerodermia e outras doenças, enfim, reumatológicas. Não necessariamente esse grupo de pacientes é obrigatório uma pesquisa para lúpus? Nesses outros pacientes com doença autoimune? Não vai depender muito do sintoma mesmo que ele vai desenvolver dentro daqueles achados, esses sintomas que eu citei agora há pouco, né? De sangue, de repente um paciente com um problema de tireoide, ele está com uma plaqueta mais baixa, aí vale a pena estar investigando. Ou um paciente com vitiligo começa a ter dor articular, vale a pena investigar também. Alexandre, vou interromper um pouquinho a entrevista para um breve comercial e voltamos em breve com o programa Papo Médico. Nessas 3 histórias, o final feliz só foi possível graças à ajuda de pessoas como você. Com o seu apoio, o GEPASSE ajuda crianças com câncer a nascer de novo. Ajude. Ligue. No mês de outubro, a TVE reuniu mulheres na luta contra o câncer de mama. Mas cuidar da saúde também é coisa de homem. Em 2014, foram diagnosticados 69 mil casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Drible o preconceito e faça os exames de prevenção. Novembro Azul, Mês Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Uma campanha da TVR. Hoje no programa Papo Médico, o Dr. Alexandre Serafim falando sobre lúpus eritematoso sistêmico. Alexandre, agora o diagnóstico, além de toda essa clínica que você falou dos sintomas do lúpus, quais são os métodos de diagnóstico para a doença? Então, o diagnóstico ele é clínico e usa a parte laboratorial, dos exames de sangue, né? Da parte clínica entra então todos esses sintomas, né? E da parte laboratorial a presença de alguns anticorpos no sangue. Seria o mais famoso deles é o FAM, o anticorpo antinúcleo, né? Lógico que tem muita gente que tem FAM, até no caso do problema de tireoide pode ter FAM positivo, e não quer dizer que tem o lúpus, né? Então ele é muito frequente na população que tem a lúpus, mas não é específico dela. Várias pessoas vão ter, e isso gera muito desespero quando acha o FAM no sangue, motivo de muitas consultas no consultório, por encontrarem o FAM e achar que vai ter o lúpus, mas ele não é um marcador, é só mais um achado. Pode encontrar alguns outros anticorpos que são mais específicos, como o anti-DNA e o anti-SM. Tá? Esses anticorpos, quando positivo, aí sim eles indicam muito mais o diagnóstico. Outros achados seriam os antifosfolípides e o VDRL falso positivo, que é um exame de sífilis, que pode ser encontrado também no paciente com lúpus. Então o diagnóstico ele é feito, a gente atribui um ponto para cada achado. Então, por exemplo, teve uma dor na junta, vale um ponto. Teve o acometimento da membrana que reveste o coração, vale um ponto. Achou um FAM no sangue, vale um ponto. Então, de 11 pontos, o paciente que tem 4 pontos fecha o diagnóstico de lúpus. Né? E com 3 pontos, um lúpus possível. A gente já fica mais atento mesmo pelo risco de ele aparecer. Agora, uma vez diagnosticado o lúpus, quais são os tratamentos, Alexandre? O tratamento base do lúpus ainda é o primeiro remédio que nós entramos, o corticoide. Isso gera um pouco de estresse por parte, a maioria das pacientes são mulheres, né? E o corticoide pode dar ganho de peso, estria, então gera muito estresse por parte das mulheres quando você diz que elas vão ter que aumentar a dose ou começar a tomar um corticoide. Mas toda vez que o lúpus inflama, é o remédio que a gente usa, porque ele é o que age mais rápido e de uma forma mais eficaz em um curto período. Então o corticoide e os antimaláricos, que também são remédios de primeira linha. Eles conseguem fazer o paciente ficar fora da atividade do lúpus por mais tempo, né? São muito bons também para acometimento de parte articular e pele,
que tem grande frequência nesse grupo de pacientes, né? Agora, o paciente está seguindo um tratamento, ele mantém uma média, mantém a doença estável, mas ele pode ter uns períodos de agudização também, onde ele piora? Sim. O paciente ele oscila muitas vezes entre período de atividade e remissão, né? Quando o lúpus está calmo. É importante, mesmo que o paciente esteja nesse período de remissão, que faça um controle da parte hematológica, do sangue, dos anticorpos, porque muitas vezes a gente acha uma alteração de sangue até antes dele começar a ter o sintoma novamente. E nós já podemos estar interferindo nisso para que ele mantenha uma qualidade de vida boa. Agora, um assunto interessante para as mulheres de casa, e acho que tem uma dúvida muito grande em torno disso. A associação anticoncepcional e lúpus, é legal ou não é legal? Não é legal o anticoncepcional no paciente com lúpus, principalmente aqueles que têm o estrogênio, né? Na verdade, não se pode prescrever anticoncepcional com estrogênio para esses pacientes, porque pode agravar muito o lúpus, tá? Agora, a paciente lúpica também não pode ficar sem um método de anticoncepção, né? Então, pode-se usar anticoncepcional sem o estrogênio, preservativo, porque a gestação no lúpus é muito complicada. 80% das mulheres vão complicar durante a gestação, pode correr risco tanto para ela quanto para o feto, né? Então tem que ser uma gestação muito bem negociada, conversada com o reumatologista que está acompanhando. Tem que tirar por base o acometimento principal. Então a paciente com acometimento de sistema nervoso não tem a sugestão dela estar engravidando, né? Realmente não poderia. E assim como um rim ativo ainda, também não é adequado que ela esteja engravidando nesse momento. Agora, Alexandre, deixa um recado para o pessoal de casa, como a paciente pode conviver bem com a doença? Pode conviver bem, sim, até porque tem bastante remédio. O paciente que não é rebelde, que acompanha corretamente, essa paciente ela mantém o lúpus em remissão e dá para viver normalmente. Eu tenho pacientes que trabalham em fábrica mesmo, trabalha pesado e não fica reclamando de dor, né? Que é uma queixa comum para quem está descontrolado. E mulheres que conseguem cuidar muito bem da sua casa, da sua vida, porque fazem um acompanhamento correto. Alexandre, muito obrigado pela presença no programa. Convite, muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Para vocês de casa, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa Papo Médico. Você assistiu o programa Papo Médico, um oferecimento Clínica de Cirurgia Plástica Ricardo Proto.